Everton Guimarães, forte aqui no nosso telão. Já já vai comentar muito sobre o que aconteceu ontem. O Choque Rei. O Denilson Show já tá aqui desde o início, animado, empolgado. Olha só a provocação. Pode voltar aqui. Olha a provocação, hein? João Pedro Sgarbi tá na expectativa, é hoje, é o dia. Eu avisei que a camisa ia pesar ontem, Rê, aqui, meu Deus do céu, maior comprometimento esse abraço. Agora Chico Garcia é da ala da felicidade. Olha só. Sofreu. Ele me aplaude. Bahia! A estrela desse Olha homem. só, a faca e o acarajé na mão, Bahia! A faca e o acarajé na mão! Sabe que eu Vai e fico feliz? faz, Bahia! O jogo de ontem matou torcedor do coração e secador também. Ai, queimou tudo! Energia elétrica lá em casa! Rapaz do céu. Eu que o diga, viu, irmão? Chegou cedo, hein, pai? Ai, meu Deus, eu que o diga, viu? Falei, O que humor novo. não tá legal, o humor não tá bacana. Agora, se o meu humor não está bacana e eu era só uma parte longe no interesse, imagina aqueles que estavam acreditando no milagre. Rapaz. João Paulo Capelanes, um presentinho pra você. Esse Que o Atlético não vai levar nem pros pênaltis. Nem pros pênaltis. Vai ganhar no tempo normal. Pô, para que já tá chato, pô. Já tá muito chato essa coisa. O time do Flamengo é bom? Ah, é? O time do Flamengo é bom? Não, é. É bom. O Matheus Cunha não seria titular em nenhum time de São Paulo. A Liga Arena do Atlético. eu não acho, eu tenho certeza. Vocês acham que o Atlético vai tenho ser certeza eliminado que o pelo Atlético Flamengo Ele não hoje? precisa só empatar. Ele não precisa ganhar, ele pode só empatar. Eu gosto assim, vai jogar pelo empate e vai tomar 2 no lombo. A menor possibilidade do Flamengo vencer o Atlético na Liga Arena. Ambiente hostil, aquela atmosfera. Ambiente hostil, aquela atmosfera. O Atlético não vai precisar nem dos pênaltis para avançar. Flamenguinho, vocês estão eliminados. Atlético 2, Flamengo eliminado 0. Eu não sou fanfarrão, eu estou garantido. Eu conheço o time que eu torço. Aqui está um homem que conhece o time que ama. O Atlético não perde pro Flamengo hoje nem a pau. Nem a pau. Não dá pra acreditar, gente. Escolheu entre as pernas de vento. Na marca dos 48 minutos jogados do segundo tempo. Eu conheço o time que eu torço, gente. Eu conheço o Atlético como poucos. Para a explosão da festa rubro-negra em Curitiba. Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Flamengo. Receba, falou, aconteceu antes da hora. Mas tem que aproveitar também, porque depois, né? Agora só tá aí chorando, chateado, amuado, eliminado. Eu também já passei por isso, Capela. Passei Muitas vezes, ganhando por 3-1. Ele cai atirando. Muitas vezes, Ele cai atirando. Não, mas posso falar uma coisa? O título da Copa do Brasil eu tenho também. É, mas 2019 perdeu pra nós. Porque o técnico era o Odair Hellman, uma pena, né? As escolhas. Mas enfim, gente. Famoso desvio de foco. famoso desvio de Ronaldo foco, Giovanelli pai. fazendo escola aqui no Não, eu tô programa. feliz por um lado. Por quê? Porque hoje, tudo bem, hoje eu sofro, mas hoje à noite também eu rio. Porque preparo o lombo os dois aqui que hoje vocês não aguentam no Boa, ar. você falando isso me deixa confiante, Não irmão. aguentam. E só queria dar uma última quer virar sublinhada. meme de novo, irmão? Eu acho engraçado, Não, eu já gravei. eu acho engraçado quando as pessoas elas brincam com a brinquedoteca dos outros. É o caso do Everton Guimarães. Tá fora da Copa do Brasil. O que ele tá querendo segurar no colo? Meu vice no grupo da morte da Libertadores. Irmão, Filipão irmão. que não ganha um jogo.
Uma vida de liberdade, podendo fazer... A massagem que você tomou ontem. Que massagem, pai? A massagenzinha que você tomou Só uma ontem. pergunta pra você, então. Ô, Sabichão, você assistiu o jogo? Não, eu tava... Você assistiu o jogo do tênis? Não, tem certeza? Eu tava lá. Eu acho que você não Tava viu. tricotando. Não, que massagem 2-0 que o Atlético massacrou o Flamengo. Eu acho que Os deuses do eu acho que futebol... Flamengo e Atlético Paranaense. Os deuses do futebol prestaram semi. um desserviço ao esporte ontem. verdade. Volume de jogo. E vocês, flamenguistas, parabéns. Troféu Vai volume dar de time jogo. da hora. Mas vocês perderam a moral de falar Vai dar de time, loucura ontem você desportiva. esculachou o time do Flamengo aqui na prévia, tem gravação. Ô, Kim, cadê o Kim? Arruma um troféu aí. Arruma um troféu, vou dar um troféu Agora. pra ele. Troféu volume de jogo. Falou Dá um troféu pra ele. pra quem tá eliminado. Eu vou passar a palavra ao Everton Guimarães, que ontem, mas ontem era espectador apenas, cumprindo seu dever profissional, com galhardia, com atenção. É isso, Everton. Você que vai comentar essa classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil e que enfrentará o Grêmio. Beijo, Renata. Respeita seu pai. Respeita seu pai. Porque é o seguinte... A gente, Capela, quando você está falando aí, porque fica torcendo com o time dos outros, não é exatamente isso que você queria falar, que na televisão você não pode falar o que você pensou. Exatamente. Mas aí, você acabou de provocar o Denilson e o Sgarbi torcendo para o Palmeiras, né? Então eu não estou entendendo onde você quer chegar. E quando o Atlético perdeu para o Corinthians aqui, pelo Brasileiro, e aí na Arena pela Copa do Brasil, você também vibrou muito. E ontem você assumiu que é corintiano aqui no programa. Então o que eu tenho a dizer para você? Só para você ter uma ideia, tá? Quando você foi pro mata-mata com o Flamengo ontem, tomou 2, poderia ter tomado 3 e tal, mas foi só 2, os caras ficaram... Cara, eles estavam... tão pouco preocupados com o jogo que aquela bola do rebote, o goleiro do Flamengo assim, a bola deu rebote, estava entrando ele. A bola querendo entrar. Foi lá, puxou ela, mas assim, sem a menor vontade, porque estava fácil e foi fácil demais. Onde eu quero chegar com tudo isso? Fácil, a última vez que você cruzou com esse time que você tripudia, que é o Galo, você tomou meia dúzia no lombo. Meia dúzia. Então... Quem vive de passado é museu, irmão. Você acabou de falar da Copa do Brasil de Quem 2019. vive de passado é museu. Vamos louco. falar da história recente. Quem vive de passado é museu. Tá? E outra coisa, o Everton tá falando o quê? Foi eliminado na rodada passada da Copa do Brasil, irmão. Você tá só no controle remoto e vou falar. E vou falar, vocês vão tomar um pau do Palmeiras nas oitavas da Libertadores. Não, tô falando da história recente. E o Filipão não vai comer peru no final. Agora, esse jogo, eu quero falar sobre mais reclamado pelo Flamengo. Quem perdeu tá falando demais. Viu, Everton? O Flamengo reclamou muito do gol que foi anulado do Gabigol. Poderia ter sido 3-0 na ótica flamenguista. Tanto que todo mundo foi proibido de dar coletiva, de se manifestar com a imprensa. E Chico Garcia, pelo ângulo que o telão, na hora, ao vivo, vendo o jogo, pelo ângulo liberado no telão, parecia que o Gabigol estava em posição legal. Eu não sei se tem uma câmera melhor. Olha aí. Nossa Senhora. Nesse ângulo. Esse era o ângulo que foi disponibilizado na hora do jogo. Então, quando eu, lá como telespectadora, acompanhei esse lance, eu pensei, gol legal, vamos validar. O Braulio vai voltar e vai validar. E não validaram. Você e o Gabigol, né? Que olhou no telão e falou, tô legal, saiu comemorando. Porque, de novo, né? A tal da paralaxe, do ângulo, da tecnologia e da dificuldade que o nosso VAR tem em ser transparente em relação ao que marca e ao que mostra. Porque a outra imagem disponibilizada me parece muito mais claro que o Gabigol está impedido. Mas nessa imagem, nesse ângulo, com as linhas traçadas, você fica com pelo menos dúvida. E pelo menos uma condição de que ele poderia estar legal. Então, a grande questão é que o VAR utilizou uma imagem, na minha opinião, equivocada, para mostrar, inclusive, para as pessoas o que estava sendo marcado. Porque quando você olha a outra imagem, você percebe, não, realmente aqui me parece que ele está adiantado. Então foi uma barbeiragem do VAR ontem, na minha opinião. Mas depois, com a imagem correta, aí dá para entender por que o Gabigol estava impedido. Pois é, agora, rapidinho só para concluir, Sgarbi, a gente viu que o Palmeiras fez a mesma coisa, bravo, resolveu, com a arbitragem, resolveu fazer a lei do silêncio, o Flamengo seguiu o mesmo caminho. Pra mim, o Chico discorda, né? Eu vi o Chico já falando sobre isso, só que pra mim é uma forma também de protestar válida. No meu ponto de vista é válido. Tudo bem, tem a questão... Vai virar moda isso aí, né? Mas, cara, a gente vai fazer o quê? A arbitragem, a gente questiona que a arbitragem todos os dias no programa, que a arbitragem erra em todos os jogos. Tá, mas errou? Irmão, ontem o pênalti marcado pro Grêmio, ontem é uma vergonha escandalosa. Vergonha, escandalosa. realmente. E esse lance, na transmissão, briga com a imagem. Eu, na hora que
que eu vi a imagem também, eu falei, pô, gol, o Gabigol começou a comemorar. Então, pra mim, se quer questionar, assim, a arbitragem, o nível da arbitragem, tem que protestar e pra mim é uma forma correta, é o que eu penso. Agora, hoje, tem mais altas doses de Copa do Brasil. Mais emoção, clássico paulista, choque rei na Copa do Brasil. No primeiro jogo, o São Paulo foi valente, fez 1-0, aquele golaço do Rafinha. Mas agora é Allianz Parque, casa do Palmeiras. Tem também uma espécie de revanche pelo que aconteceu na Copa do Brasil do ano passado. Quem será que leva melhor? Façam suas apostas. Palmeiras ou São Paulo? Hoje tem choque rei. Também conhecido como Palmeiras e São Paulo. Atenção, o suspense. É mata-mata, jogo tenso. Primeiro jogo, quartas de final no Morumbi. 1-0 pro Tricolor, gol do Rafinha, quem diria? Rafinha, espetacular! Dá pra ficar mais feliz. O São Paulino tá animado, Ficou até barato. mas... Por 1-0 contra o Palmeiras, não é nada. Até porque na final do Paulistão do ano passado, nem o 3-1 no Morumbi foi suficiente pro São Paulo. Parecia tudo resolvido. Chegou no Allianz Parque um chocolate, meu amigo. 1, 2, 3, 4, pra ficar. 4-0 num jogo de decisão. Mas essa tá pegando aqui, ó. Nossa, daqui umas 2 horinhas e meia, a gente já tá comemorando o título. Mas se existe alguma pedra no sapato de Abel Ferreira, é o São Paulo. No Paulistão, em 2021, Hernan Crespo tirou o tricolor da fila. O tricolor tá jogando demais. Só que no mesmo ano, teve duelo pela Libertadores. Palmeiras sobrou e passou pra semi. O que vale agora é a Copa do Brasil. 2022, oitavas de final. 1-0 São Paulo no Morumbi. 2-1 Palmeiras no Allianz Parque. O tricolor passou apertado nos pênaltis. Acabou! O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil! Tem que respeitar. O Rogério tem que dar uma passada na nutricionista, né? Isso é um fato. Por quê? Porque ele deu uma jantada no Abel, acho que meia-noite e meia. Mas bora ser justos porque teve polêmica, né, Sgarbi? Todo mundo lembra que aquele pênalti marcado, o Caleri estava impedido e a arbitragem não viu. No início da jogada que originou o pênalti do tricolor, a arbitragem ignorou um possível impedimento de Caleri. A Copa do Brasil, essa eu não vou engolir. Ok, temos que aceitar porque é futebol, mas essa eu não vou engolir. Deuses do futebol não perdoam. Os deuses do futebol. Os dois times têm protagonizado confrontos importantes recentes e quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, lá deu eles de novo. Parem tudo! Clássico paulista na Copa do Brasil. Não dá pra desacreditar do São Paulo. Não dá. O Capela fala que dá risada como se o São Paulo já tivesse eliminado. Não. É o São Paulo Futebol Clube, meu amigo. Você tem que respeitar. Se o São Paulo não passa vergonha pro Palmeiras de novo, já tá de bom tamanho. Já. Veremos hoje. Esse homem aqui já conquistou meu coração. Portugal, tá voando em Portugal. Um abraço, irmão. Saudade. Tá, mas tamo junto, irmão. Independente de quanto eu compro, é nóis. Tá ligado. A dupla foi separada hoje pelo Capelani, está no meio do Sgarbi e no meio do Denilson. Agora, o São Paulo tem uma vantagem, é mínima. Qualquer empate é do tricolor paulista. Ué, de repente pode acontecer, por que não? Eu acho que o São Paulo do Dorival, ele atingiu pelo menos um nível de confiança, Sgarbi. O torcedor hoje acredita nesse time. Se vai passar ou não é outra história. É o Palmeiras, é uma potência já de alguns anos, principalmente. O Palmeiras tem uma história linda, mas desde a chegada do Abel Ferreira começou um novo ciclo e muito vitorioso. Mas o São Paulo nunca ganhou uma Copa do Brasil. Chegou a hora, Sgarbi. Perereca muito. Verdade. Mas, Rê, falando bem o português, eu não vou ser tonto, igual o João Paulo Capelanes, de entrar nessa... Irmão, dá a sua opinião, cara. Me esquece, dá a sua opinião. Me esquece, cara. Eu não quero te interromper. Lá ele. Eu tô dando minha opinião agora, cara. Enfim, Rê, tô dando minha opinião aqui agora pro telespectador. Eu não vou chegar aqui e fazer esse... Nossa, não. São Paulo já passou. São Paulo é... Nossa, esquece. Não, você entrar com 1-0, lógico que é uma vantagem bacana. Um São Paulo que, aliás, no Allianz Parque, pra mim, o primeiro ponto. O São Paulo tem que entrar no Allianz Parque com uma mentalidade muito diferente do que entrou em 99,999% dos outros jogos. Porque o São Paulo chega lá pipocando, é um fato.
toma gol nos primeiros 10 minutos, primeiros 20 minutos toma um gol, depois começa a tomar. Então não, tem que mudar primeiro essa postura. Só que, pô, não dá pra desacreditar do São Paulo. Depois de um jogo no Morumbi, de um Dorival que tá fazendo um excelente trabalho, um Palmeiras que pela primeira vez tá num momento um pouco mais... Não dá pra desacreditar e eu estou confiante hoje. É isso que eu tenho pra dizer. Bom, Denilson, você segue o mesmo raciocínio do Sgarbi? Não. É diadema, viado. É diadema. Eu não sigo o raciocínio nunca. 2-2 passa São Paulo. Eita. Nossa, palpite? Nossa, ele foi direto ao ponto, nem fez considerações. 2-2 passa São Paulo. A matéria que mostramos na primeira parte do programa, o retrospecto do Dorival, quando então treinador até do Ceará, que dificultou a vida do Palmeiras no Allianz Parque. Abel, numa coletiva, elogiando o Dorival Júnior. Mas então, você viu o retrospecto do Abel? 8 títulos nos últimos anos. Assim. Contra o São Paulo? Todos contra o São Paulo. Alguns contra o São Paulo. Alguns contra o São Paulo. Achei que 8 títulos contra o São Paulo. Copa do Brasil é um dos títulos do Abel Ferreira. Você é palmeirense também agora? Mesmo? Mais um palmeirense? Contra o Grêmio. Do São Paulo. É verdade. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Mas o Chico trouxe um ponto. O Chico trouxe um ponto. Ô, Rê, não dá em momento algum pra desacreditar do Palmeiras de Abel Ferreira. Lógico que não. Dá pra desacreditar do Abel. É por isso que a gente tá falando que vai ser um grande clássico. Não, você tá confiante ou não tá confiante? Se Eu tô o Chico entendendo, falar, irmão. Você tem que falar o papo reto. Você tá ou não tá? Irmão, se você falou parar São Paulo, pipoca. Irmão, se você parar de me agora o Palmeiras interromper... não acredita. Tem que decidir que você quer. A questão é assim. Eu não vou ser tonto igual o Capela de São Paulo. Não dá pra desacreditar do Palmeiras de Abel Ferreira. A história já mostra isso. Só que também não dá pra desacreditar do São Paulo como o João Paulo Cabral. Então empate. É isso que eu vou falar. Não, e empate, se der empate, o São Paulo se classifica. É goleada. Agora, eu vejo, Chico, que o Palmeiras tem que dar uma resposta. Porque é um time que tem alta capacidade de resultados, de esquema tático, tem um time titular que é excepcional. E o Palmeiras tem tropeçado com empates, com algumas derrotas, inclusive essa do Morumbi. Isso não significa que o Palmeiras não possa atropelar, não possa fazer o que ele está acostumado a fazer. Mas ele vem fazendo algumas coisas que não condiz com o Palmeiras habitual. A gente já mostrou a prévia aqui e tem esse adendo importante. Zé Rafael, um jogador que segura o meio-campo, um jogador que sabe da qualidade para proteger a zaga. Ele está de volta, Chico. Fez muita falta no primeiro jogo. O Palmeiras começa bem com o tal do volume de jogo no Morumbi. Tem o troféu. Mas tem o troféu aí, né? Mas logo em seguida o São Paulo toma conta da partida. E o que a gente espera para esse jogo do Allianz Parque? Você realmente lembra que a fase do Palmeiras ela é diferente em relação aos últimos tempos de Abel Ferreira. Mas quando, nesse meio dessa fase, o Palmeiras precisava dar uma resposta na Libertadores, por exemplo, contra o melhor time do grupo, para conquistar a liderança, contra um time que não é ruim, num jogo que foi difícil, embora o placar não mostre isso, foi o 4-0 contra o Bolívar. Ali parece que era uma necessidade do Palmeiras no meio dessa fase aí, de algumas derrotas, alguns reveses, e aí quando ele enfrenta o Bolívar ali, ele amassa o Bolívar. O Abel Ferreira é muito bom nessa questão mental. Então, quando ele volta agora para o Allianz Parque, depois dessa instabilidade, com a chance de avançar, eu tenho certeza que o jogo do Palmeiras hoje vai ser diferente, em relação ao que foi no Morumbi. O Palmeiras foi engolido pelo ambiente. Quando o Caleri perde aquele gol, que ele dribla o Everton, o estádio vem, 50 mil pessoas, e ali o São Paulo começa a tomar conta do jogo. O Palmeiras sucumbiu pela ausência do Rafael, do Arthur, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas o ambiente vai ser completamente diferente. Então eu imagino o Palmeiras mordendo desde o primeiro minuto. E o São Paulo vai ter que ser, cara, assim, ó, muito estratégico, vai ter que esticar a corda demais se quiser passar hoje. Sem o Rony também no Morumbi, né? O Rony é um jogador que esse é essencial. Todos aqui, aliás, agora o São Paulo também temos aqui a prévia. Há uma dúvida entre o Mendes ou ainda o Pablo Maia, que está vivendo um drama pessoal, não é? Mas de resto, a gente imagina que ele vai montar o time dessa maneira. Alguma coisa diferente para vocês? Alguma troca aqui? Pra mim, até ficar aqui os sentimentos ao Pablo Maia, a família, né, pela perda do pai, um jogador importantíssimo pro São Paulo, mas tem questões assim que são além do futebol, claro, um jogador que faz falta, tá jogando muita bola, só que o Mendes, pra mim, ali também dá conta do recado. Esse é o time pra mim, dá conta e é isso. Eu iria assim. De repente o Dorival pode surpreender. Agora, eu quero perguntar para o Everton Guimarães sobre o Palmeiras. Como o Arthur está impossibilitado de atuar pela Copa do Brasil, se você iria com o Endrick, com o Luiz Guilherme, de repente um Breno Lopes aparecendo. O Abel gosta de surpreender. Quero saber a sua opinião em relação a essa escalação no time titular, Everton. Renata, eu acho que, de uma forma geral,
eu vou até fugir um pouco da sua pergunta, é porque eu quero falar de uma forma geral, o quanto tem fases da vida da gente que a gente quer e não pode. E tem outras fases que a gente pode, mas não quer. Nesse caso, eu uso os dois lados da moeda para dizer que é difícil demais torcer contra o Palmeiras. Eu estou dizendo não é torcer e ficar lá em casa. Vamos Palmeiras, vamos ser campeão. Não é isso. É desconsiderar a força do Palmeiras, do Abel, jogando em casa, com o adversário tendo vencido por um placar mínimo, desconsiderar isso para esse jogo de volta. E aí, quando eu olho para os times que você colocou agora na tela, eu reconheço o trabalho do Dorival, reconheço que o São Paulo cresceu muito, mas quando eu olho essa escalação do Palmeiras e eu olho no banco, de um lado eu tenho o Dorival, mas do outro eu tenho o melhor treinador do continente, e eu acho que o torcedor do Palmeiras que vai ao estádio hoje, mesmo com a vantagem do São Paulo, e o quanto tem sido difícil para o Palmeiras, os enfrentamentos contra o São Paulo, é muito difícil torcer contra o Palmeiras, Renato. Eu continuo destacando que por mais que tenha um atropelo aqui e acolá, o Palmeiras não dá para desmerecer. Eu ainda acho que o Palmeiras passa, embora me agrade muito o trabalho do de se ressurgir em momentos principalmente de desvantagem como esse aí, eu acho muito difícil que o Palmeiras não passe. Eu acho que o Palmeiras vai passar nos penais, Renata. Nos penais. De novo ganha essa no tempo emoção normal, diferença ontem. mínima, pênalti, Palmeiras passa. Eita, Capelanes, você também está bem confiante em relação ao Palmeiras. Agora, esquecendo um pouco todo o trabalho do Abel e concentrando mais nas últimas semanas do Palmeiras. Mesmo com esses resultados que não são tão positivos, o Palmeiras sabe que é um jogo na casa dele, no Allianz Parque, e que ele tem que reverter essa vantagem como já fez algumas vezes. Isso, e contra o São Paulo já fez praticamente em todas, né? Só não no ano passado, porque o VAR comprometeu demais a classificação do Palmeiras. Agora, eu tenho um pensamento aqui, Renato, que é o seguinte, sem querer fanfarronar o debate. Eu acho que só os burros não mudam de opinião. E eu não vou mudar hoje. Eu não vou mudar a opinião, vocês vão entender por quê. Porque eu acho que no futebol você tem que deixar sempre uma janela aberta. Ontem eu cravei, é Atlético e tal, só que eu não vou mudar, porque hoje eu cravo mais uma vez. O Palmeiras no Allianz Parque, com a força da sua torcida, o Sgarbi recentemente falou que o Dorival Júnior faz um ótimo trabalho no São Paulo. Não tem o que falar. Uma das melhores pessoas do futebol brasileiro, Dorival Júnior, faz um ótimo trabalho. E o Sgarbi falou, você sente o dedo do Dorival no time e dá pra perceber. Agora, vocês vão sentir a mão cheia de um treinador que faz história no futebol brasileiro. E este é Abel Ferreira, de volta ao banco de reservas, com sua força máxima, com o apoio do seu torcedor, 8 horas da noite um jogo. Então, o seguinte, o Palmeiras ele é muito favorito e vence no tempo normal. Tá bom. Segue o papo no YouTube, no canal do Jogo Aberto, vai pra lá e fica aqui ao mesmo tempo, faz as duas coisas. Rapaz, esquece, pai. Pode ser uma semaninha. Você sabe passando o maior sufoco, sabe por quê? Por causa das prestações do financiamento atrasado. Descubra uma incrível oportunidade de renda extra, trabalhando no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular ou computador. Apresentamos a Cyberclasse, o curso completo do Peter para alcançar o sucesso imediato nas redes sociais e no YouTube. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo nos comentários e junte-se a nós no mundo da internet. Descubra uma incrível oportunidade de renda extra, trabalhando no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular ou computador. Apresentamos a Cyberclasse, o curso completo do Peter para alcançar o sucesso imediato nas redes sociais e no YouTube. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo nos comentários e junte-se a nós no mundo da internet. 656-5055 é o bom acordo, seu aliado contra os juros altos. Ouviu? Vem pro YouTube também, agora vamos ouvir um personagem fundamental pro Palmeiras, Dudu. Graças a Deus. A equipe já reverteu grandes jogos, né, dentro de casa. A gente sabe que amanhã vai ser um jogo mais difícil contra o São Paulo, por tudo que motiva o jogo, né, por tudo que representa o jogo, um clássico, uma quarta de finais da Copa do Brasil, onde os dois times querem chegar à semifinal. A gente precisa reverter a derrota que a gente teve lá no estádio deles. Acho que a gente está preparado, trabalhamos bem durante esses dias que teve para poder amanhã chegar e fazer um grande jogo. A parada, às vezes,
da data FIFA atrapalha muitos times, né? E acabou que depois dessa parada o nosso time deu uma caída de rendimento. Tivemos algumas derrotas, né? Alguns empates. A torcida sempre nos apoia, cara, e a gente precisa deles nesse momento, né? Eles precisam de nós e nós precisamos deles. Então acho que amanhã vai ser mais um jogo que eles vão nos ajudar, que eles vão nos apoiar, e a gente precisa corresponder todo esse apoio, todo esse carinho dentro de campo, se Deus quiser, fazendo eles voltar felizes para casa. A gente está muito focado nesse jogo, todos os jogadores, comissão, os torcedores também, né? Vai chegando a hora, a ansiedade vai sendo maior, né? Mas a gente espera que a gente possa estar tranquilo amanhã, possa estar leve para poder fazer um grande jogo e conseguir a classificação. Sgarbi, você como adversário, torcedor do São Paulo assumido, qual é o jogador do Palmeiras que você olha e fala, esse é o cara que, se quiser, ele destrói o jogo? Pra mim é o Dudu. É o Dudu. Pra mim é jogo. A gente tá falando aqui no off até se o Dudu resolve estar na noite dele num jogo. Você deixou quicando pra ele. Não, mas é o Dudu. Não, o Dudu, fenômeno, o Veiga também, quando o Veiga tá na noite dele, é muito difícil segurar. Quando tá na noite? Quando tá na noite dele, no jogo dele. Ai, hoje você tá meio, você tá dúbio. Você tá deixando mensagens que não são conclusivas. Eu tenho amiguinhos aqui. Tá híbrido. Eu tenho amiguinhos comentarista aqui. híbrido. Eles beiram... Comentarista híbrido. Eles um show, cara. Eles beiram 50 anos. Exatamente, Denilson, perfeito. Eles beiram 50 anos e parece que tem 12 aqui, sabe? Já, meu Deus do céu. Então ele tem medo do Dudu, acha que é um cara que pode... Mas é o cara que pode definir, não é? Agora, o Palmeiras, eu acho que ele tá tendo uma infelicidade de alguns jogadores que são essenciais pro time não estavam apresentando o seu melhor rendimento. Quando eles resolvem jogar e coletivamente aparece o futebol do Palmeiras, aí que é o problema maior para os adversários. Não só as individualidades, mas um coletivo que em algum momento era quase imbatível. Eu vou levantar um ponto aqui, acho que você, internauta que está nos acompanhando no YouTube, vai concordar comigo, tá? E acho que vocês também. Vamos lá. Jogador, clube grande precisa de jogador grande. Ontem foi a grande prova. O Atlético teve chances, não aproveitou. Qual jogador é o diferente do São Paulo que pode decidir? Caleri. Será? Eu ia falar qual jogador do Palmeiras. Agora eu reformulo. Quais jogadores do Palmeiras que podem decidir uma final? Dudu, Rony, Veiga. Rony, Veiga. Gomes. Você tem Gomes, o Everton. E o São Paulo? O São Paulo tem o que para decidir? O São Paulo tem o que para oferecer ao seu torcedor no Allianz Parque lotado? Tem a confiança. Que possa trazer... A confiança, ela é quebrada no primeiro gol que o São Paulo tomar, que vai ser em breve. Então é isso que eu penso. São Paulo ele não tem poder de decisão dentro do seu time. Você vai narrar o jogo? Você vai narrar o jogo? Você vai trabalhar amanhã? Você vai fazer o jogo lá hoje? Você vem aqui hoje amanhã? Não, tá tudo bem. Amanhã você vai fazer alguma cobertura lá cedo? Não, hoje estamos na moral aqui. Tá, então tá. É que ele sonhou tanto com o Gabigol, teve tantos pesadelos com o Gabigol. Já não tá assim, entendeu? Você tá desviando o foco. Não tô desviando o foco. Aqui está um torcedor do São Paulo, um cara que gosta do São Paulo e que considera o São Paulo o maior clube do Brasil, como instituição. Eu acho, realmente eu acho. Agora, se a gente for analisar o atual momento, gente, São Paulo entrou no Campeonato Brasileiro pra quê? Pra lutar contra rebaixamento. E tá brigando São hoje? Paulo Tá não brigando? tá lutando contra o rebaixamento, mas chegou no seu patamar. Tá na frente do teu time, aliado, do brasileiro. Não passa... Gente, tá na frente do teu São time. Paulo não tem bola hoje pra passar do Palmeiras no Allianz Parque. Chegou longe demais, Dena. Você sabe disso. No Campeonato Brasileiro pra não ser rebaixado, é isso? Lutou pra lutar contra o rebaixamento com o Rogério Ceni. A gente não falava com o Rogério Ceni que o time corria risco? Segue a discussão, mas é ao vivo. Você concordou com isso, tá mudando o discurso, tá sendo resultadista. Não. Estamos aqui já nessa batalha, equiparando, tentando mostrar as forças de São Paulo e Palmeiras e entender muito mais esse clássico. Se você, Denilson Show, fosse Dorival Júnior hoje, a postura seria mais defensiva ou tentaria surpreender o Palmeiras e partir para cima logo para tentar fazer mais um gol e ampliar a vantagem? Eu tentaria surpreender o Palmeiras indo pra cima. Mostrar pro Palmeiras que eu não tô jogando com o resultado debaixo do braço, desde o início. Eu acho que o resultado debaixo do braço é em determinado momento da partida. Muito mais para um segundo tempo, quando o Palmeiras provavelmente, se chegar nesse nível de
de situação, né, dentro do jogo, de que o Palmeiras ainda não conseguiu fazer um gol, não igualou o placar, aí você tem a tendência que o Palmeiras tenha mais volume de jogo no segundo tempo, aí você, dependendo da situação, você começa a usar o regulamento. Mas começar o jogo, ficar ali se defendendo com 10, 15, 20 minutos e o Palmeiras só batendo, aí o São Paulo vai sofrer. Agora, se você jogar, assustar, ter um contra-ataque, o próprio Palmeiras vai falar, opa, calma aí, a gente também não pode se lançar muito ao ataque, a gente também pode sofrer o gol e dificultar aí, de repente, o resultado positivo para passar. Chico, então vamos fazer um outro exercício. O Zé Rafael voltando pro time, ele é um volante, como ele era um meia e virou um primeiro volante, ele sabe construir e sair jogando. No jogo contra o Flamengo, no melhor momento do Palmeiras, que foi no primeiro tempo, ele usou os laterais. O Piquerez e o Mike não tinha o Zé Rafael. Então ele deixou os laterais e o Flamengo com o Luiz Araújo e o Cebolinha não se encontrava. Ninguém conseguia jogar. O que você imagina que o Abel Ferreira está planejando em termos táticos para hoje deixar o São Paulo totalmente desconfortável no jogo? Aí é que tá. Por isso que eu não acho que o São Paulo vai conseguir fazer isso. De todas as vezes em que o Palmeiras precisou reverter um resultado no Allianz, os primeiros 20, 30 minutos foram de um massacre em termos de volume de jogo. Se vai resultar em gol ou não, vai da competência do São Paulo. O São Paulo vai ter que resistir. É um jogo de resistência para o São Paulo, porque o Palmeiras vai entrar com jogadores que fizeram muita falta no primeiro jogo, o Zé Rafael e o Rony, e o ataque vira outro, quando você tem Rony e Dudu, é outro, e aí ele vai ter que achar esse ponta-direita que não é o Arthur, seja o Luiz Guilherme, seja o Hendrick, mas vai ser um volume, um amasso, vai ser uma proposição do Palmeiras no campo ofensivo que o São Paulo vai ter que explorar o contra-ataque, só que o Palmeiras é muito bom no perde-pressiona, em já roubar a bola no campo ofensivo e não deixar o São Paulo respirar. Por isso que o São Paulo vai ter que resistir. Aí depois sim, começar a desenrolar o jogo, não tomou gol, aí talvez consiga ficar um pouco mais com a bola, segurar, dar uma estocadinha, uma bola parada, mas é um jogo que nos primeiros minutos vão dizer muito sobre o que o Palmeiras quer e o que o São Paulo vai conseguir fazer. Agora, eu acho que passa também, Capelanes, pela escolha de Hendrick ou Luiz Guilherme, Breno Lopes. O Abel, ele gosta de preparar alguma coisa diferente. Porque todo mundo fica focado em Dudu, fica focado no Rony, no Veiga, Armando. Mas você tem esse jogador, e o Arthur, ele se encaixou muito bem no time titular, com mais liberdade. Porque muitas vezes se preocupam tanto com os outros que deixam o Arthur livre. Tanto que ele tem feito gols, muitos gols nos últimos tempos. Por isso, porque ele tem liberdade. E hoje não tem Arthur. Então, Renata, mas assim, se eu tivesse que escolher, eu vou tentar entrar na cabeça do Abel Ferreira. Eu gostaria de ver o Hendrick jogar. Só que se o Hendrick joga, o que acontece? Você tem que deslocar o Rony para a ponta. Porque o Hendrick vai jogar como referência e o Rony dá uma dropada. E o Abel Ferreira elogia demais e merecidamente o Rony, não à toa jogador de seleção brasileira, jogando como um centroavante, não é mais um falso 9. É um cara que fica na área, que também corre, tem uma disposição tática incrível. Então esse é o problema. Você não tem o Arthur, se você coloca o Hendrick, você tira o Rony da posição que ele rende. Se você coloca o Luiz Guilherme, que é bom jogador, ainda é um jogador que está sendo preparado para ser. Ainda não é. Mas eu gostaria de ver o Hendrick como centroavante desse time do Palmeiras hoje. Sgarbi, é impossível pensar num esquema com 3 zagueiros com o Murilo? Ah, não. Pra mim o Murilo é um dos jogadores... O Zé jogando hoje é outro Palmeiras, né? Mas o Murilo é um dos jogadores também que mais faz falta nesse time do Palmeiras, né? Quando a gente fala de dupla de zaga, pra mim a melhor do Brasil em conjunto é justamente o Murilo e o Gustavo Gomes. Mas pra mim o Palmeiras não tem que entrar. Agora olhando como o Abel Ferreira, entra com 2 atrás e vai pra cima com 3 na frente e um esquema mais ofensivo. Rapaz... E agora? Os palpites do programa hoje estão concentrados no choque rei da Copa do Brasil. Anderson Daronco apita a partida. Só para lembrar. Wagner Hellway. Vocês falarão de placar de jogo e automaticamente quem passa. São Paulo ou Palmeiras, Palmeiras ou São Paulo. E eu começo comigo. Opa! É o meu placar. Anderson Daronco apita a partida. Só para lembrar. Wagner Hellway estará no VAR, comandando o VAR. E agora vocês falarão de placar de jogo e automaticamente quem passa. São Paulo ou Palmeiras, Palmeiras ou São Paulo. E eu começo comigo. Opa! 2-0 pro Palmeiras hoje. É o meu placar. E aí, Chico. Palmeiras avança. O São Paulo não vai fazer nenhum gol e o Palmeiras também não. 0-0, São Paulo avança. João Pedro Sgarbi.
Ai, quero ver muito a cara de João Paulo Capelani mais um dia aqui amanhã. 1-1 esse jogo, São Paulo passa com o gol do Caleri. João Paulo Capelanes, você que ontem literalmente quebrou a cara. Mas acertei o palpite, né? Inverso, né? Mas acertei. Meu Deus. Gente, é o seguinte. Ele falou 2-0. Vamos pro STJD. 2-0 é 2-0. Pessoal, atenção que eu vou falar aqui. Aqui está um cara que gosta do São Paulo, mas vocês chegaram na tampa. Não há a menor chance do Palmeiras não marcar pelo menos um gol. E para os meus amiguinhos, 1 para cada um. 2 no lombo. Palmeiras 2, São Paulo 0. Adeus, tricolor. Agora, Seu Denilson Show. Que troféu é esse? Volume de jogo. Troféu volume de jogo por ontem. Parabéns, irmão. Parabéns. Troféu volume de jogo pro Capelanes. E esse daí vai ser o terceiro na sala de troféu do Atlético, né? Porque aí não tem nada, não. Meu palpite. 2-2 e o São Paulo avança. Uau! Qual é a chance do São Paulo marcar 2 no Allianz Parque? Olha, eu só espero, como telespectadora, como espectadora, que seja um grande clássico. Descubra uma incrível oportunidade de renda extra, trabalhando no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular ou computador. Apresentamos a Cyberclasse, o curso completo do Peter para alcançar o sucesso imediato nas redes sociais e no YouTube. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo nos comentários e junte-se a nós no mundo da internet. Descubra uma incrível oportunidade de renda extra, trabalhando no conforto da sua casa, usando apenas o seu celular ou computador. Apresentamos a Cyberclasse, o curso completo do Peter para alcançar o sucesso imediato nas redes sociais e no YouTube. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo nos comentários e junte-se a nós no mundo da internet. Aí em preparação para o jogo contra o América Mineiro nesse sábado, né? Mas com alguns desfalques. Entre eles, Pedro, né? A jovem revelação corintiana, aí está com problema no quadril. Jovem atacante aí pode não ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, por ter sofrido uma pancada no quadril no último jogo contra o Universitário pela Copa Sul-Americana. Segundo notícias do site oficial do Timão, o jovem garoto está fazendo aí tratamento intensivo durante toda a semana para ficar à disposição do jogo de sábado, mas ainda é dúvida. Mas já os titulares, que não jogaram no último jogo, estão em preparação total para tentar reverter o placar de 1-0 a favor do América e avançar para a semifinal do torneio da Copa do Brasil e com isso aí conseguir um prêmio milionário aí por ter avançado. Mas a grande dúvida aí do torcedor corintiano é sobre Renato Augusto ser titular ou não. O meia está recuperado de lesão e entrou na etapa final contra o time do Universitário para ganhar ritmo de jogo. Dono de uma assistência no duelo contra os peruanos, pode começar jogando a decisão da Copa do Brasil. Isso é um grande incentivo aí para a torcida. Lembrando que o Corinthians, para avançar à semifinal da Copa do Brasil, é necessário ganhar por 2 ou mais gols de diferença. Caso ganhe apenas por 1 gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Caso empate, o América fica com a vaga. É isso aí, torcedor. Vamos torcer para o Timão avançar para essa semifinal. Loucos por ti, o canal do Timão.